Olá, tudo bem? A vida é surpreendente, não é? E ela é surpreendente tanto para coisas boas quanto para coisas ruins. Um exemplo: tá tudo certo, tudo bem, você está feliz e de repente surge algo inesperado, algo difícil de se passar, algo difícil de se viver. Uma tragédia acontece. Isso é fato comum na vida de muitas pessoas. É algo da vida, faz parte da existência humana, as tragédias. E quando isso acontece dessa forma, né, de repente está tudo bem e as coisas mudam, a tempestade vem, o vento forte sopra, nós às vezes não sabemos como lidar com isso. E mais que isso, muitas das vezes nós temos dificuldade de encontrar pessoas com quem possamos compartilhar o que estamos vivendo e ter nessa pessoa auxílio, apoio correto. O que é muito comum é que as pessoas às vezes recebem aquilo que compartilhamos e compartilham com outras pessoas, tornando-se às vezes uma fofoca ou algo pior ainda para nós. E por conta disso, né, nós muitas das vezes guardamos isso para nós. E é muito ruim porque precisamos expor, colocar para fora, tirar de dentro de nós aquilo que vai se tornando uma pressão interna, causando então instabilidade emocional e às vezes males físicos. O salmista, ele viveu isso. É uma pessoa que viveu muito isso. E no Salmo 142, que eu quero ler, compartilhar com você aqui, ele faz a seguinte oração. Olha só. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quando meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Perceba as nuances, né, dessa experiência que Davi viveu. Pessoas perseguindo ele, tentando matá-lo, e ele olhando ao redor e ninguém com quem compartilhar aquilo ali, ninguém que o ajudasse, ninguém que desse uma palavra para aliviar a angústia da sua alma. Mas ele tinha alguém a quem recorrer e ele busca ao Senhor. E ele em oração, né, nós lemos aqui, ele clama ao Senhor, ele se derrama diante de Deus, ele deixa, né, toda aquela dor diante de Deus, diante daquele que podia fazer alguma coisa em favor dele, diante daquele que ouviria ele sem críticas, julgamentos ou exposição sobre o que ele estava vivendo. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse, ou seja, nenhum amigo naquela hora. E é normalmente o que acontece conosco quando passamos por lutas, dificuldades. Muitas pessoas que estão próximas de nós, elas se afastam porque elas não querem nos ajudar, não querem se envolver, não querem se esforçar em favor de uma outra pessoa. É uma algo da natureza humana caída, olhar só para si e não compartilhar
da dor do outro. Então Davi diz, versículo 5, a ti, ó Senhor, clamei, e eu disse, tu és meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Olha que coisa gloriosa. Apesar de Davi, nesse momento que ele tinha muita necessidade, não encontrar pessoas que o amparassem, ele tinha Deus, e isso faz toda a diferença. Ter Deus, ter o Criador como aliado, como amigo, o Criador como alguém que possamos correr e pedir socorro no momento da angústia. E ele clama, atende o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. No momento de vulnerabilidade, às vezes, pessoas que são mais fracas do que nós, elas parecem ser mais fortes. Às vezes, pessoas que não representavam, às vezes, perigo para nós, quando estamos vulneráveis, elas parecem que se tornam gigantes. Então, Davi, ele está olhando seus inimigos aqui e constatando, eles são mais fortes do que eu. Talvez não porque fossem de fato, mas porque nessa hora ele está fragilizado, angustiado, ele está abatido por um turbilhão de problemas vindo sobre ele. Então, ele, no versículo 7, clama, tira a minha alma da prisão, ou seja, não é o seu corpo físico que está preso, é a sua alma que está aprisionada, oprimida, ela está sufocada pelos problemas, e nós, muitas das vezes, nos sentimos assim, aprisionados, sufocados, oprimidos na nossa alma pelas circunstâncias. Mas, ao mesmo tempo que Davi tem essa percepção de como está a sua alma, ele diz, para que louve o teu nome, os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Olha só a confiança e a esperança que ele tem nesse Deus com quem ele está falando. Ele avança para o futuro e diz, pois me fizeste bem. Ainda que naquele momento Davi não tivesse ainda a resposta de Deus, ele já está olhando para o futuro e prevendo o socorro de Deus, prevendo o auxílio de Deus, prevendo que Deus o livraria dessa prisão na alma. E ele diz, os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Ou seja, ele já está planejando uma celebração, um culto de ação de graças para dar ao Senhor em gratidão aquilo que ainda não aconteceu. E talvez hoje você esteja vivendo alguma situação parecida com isso, angustiante, opressora, um aprisionamento na alma. E mesmo que pareça que ao seu redor não tem ninguém com quem você possa compartilhar a sua dor, ainda assim no céu existe um Deus que está sempre pronto a ouvir, está sempre pronto a ajudar. Mas você precisa fazer isso com confiança, como Davi. Ainda que a sua alma esteja angustiada, creia e visualize a resposta de Deus que ele dará no futuro. Planeje o culto de gratidão. Planeje a celebração, porque Deus é fiel e ele não desampara aqueles que vão a ele com fé. A palavra de Deus em Hebreus diz, importa que aqueles que o busquem creiam que ele existe e é abençoador dos que o buscam. Faça isso com fé. Faça uma oração ao Senhor. Exponha diante dele. Coloque diante dele. Ainda que você não consiga expor o que você está vivendo para uma pessoa,
faça isso para Deus, porque Ele não irá expô-lo, envergonhá-lo, compartilhar a sua dor com outras pessoas. Mas Ele vai te ouvir e vai te enviar auxílio. Posso orar por você? Pai querido e amado, sabemos que existem momentos aflitivos, angustiantes, dolorosos que acontecem na vida das pessoas de repente. Às vezes está tudo bem e de repente vem uma tempestade. Mas, Pai, ainda que não haja pessoas que possam nos ajudar aqui, sabemos que o Senhor é aquele que pode nos ajudar aqui, em qualquer lugar e em qualquer momento. Então, Senhor, recorremos a Ti e apresentamos a Ti, Senhor, aquilo que nos aflige. Apresentamos ao Senhor a nossa alma e as nossas condições e pedimos, Senhor, nos socorre, nos ajude. Mas fazemos isso, Senhor, com esperança e com fé, crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, Senhor, prepara em nós, prepara o nosso coração para que possamos, em breve, agradecer ao Senhor pelo livramento, pelo socorro, pelo auxílio no tempo oportuno. Pai querido, nós oramos confiando, por isso agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe as coisas que você fizer e que forem justas, honestas e retas diante de Deus. Até a próxima, se Deus assim permitir.